Oi pessoal, tudo bem? Como estão todos? Sejam bem-vindos de volta, você que já assistiu algum vídeo meu, já é do canal. Se você é novo também, seja bem-vindo. Eu sou a Rosilene, sou a enfermeira e uma das coisas bem legais que eu tenho feito por aqui é tentar mostrar um pouquinho para vocês de como é a enfermagem, né? Quem tá agora entrando na faculdade ou quem tá recém-formado, a gente trocar experiências, trocar informações, né? Fazer revisões. E um dos intuitos desse vídeo para o canal é fazer uma mini aula sobre insuficiência cardíaca. Eu já fiz um primeiro vídeo sobre os conceitos básicos, agora eu vou falar um pouquinho sobre a fisiopatologia e os cuidados de enfermagem, tá? Dentro da unidade de terapia intensiva. Então, pega o seu papel e caneta e vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui a uma pequena definição, né, das causas iniciais da insuficiência cardíaca. Ela acontece principalmente por fatores que afetam a estrutura ou função do miocárdio, né? O músculo cardíaco, de alguma forma, está prejudicado, tá? Então, a gente tem casos, por exemplo, de pacientes hipertensos, né? Pacientes que, a longo prazo, têm uma pressão arterial mais alta, infarto agudo do miocárdio, que é o ataque cardíaco, né? O coração para e também pode causar essa insuficiência. Doenças valvulares, ou seja, nas válvulas cardíacas, alguma coisa acontece aqui que elas não se fecham ou estão mais retraídas, enfim. E arritmias, né? Um ataque cardíaco, uma bradicardia que também pode acometer e causar insuficiência cardíaca. Mecanismos de compensação, tá? Então, o que acontece? O corpo percebe, né, que há alguma coisa errada e o sangue não está sendo enviado corretamente, não está sendo enviado de forma devida. O corpo não está recebendo os nutrientes e o oxigênio, tá? E aí entra-se os mecanismos para fazer a compensação do débito cardíaco, né? Ou seja, é a fração de sangue que é ejetada do coração, tá baixa. E aí vamos lá. Então, o primeiro mecanismo é o sistema nervoso simpático, tá? Ele aumenta a pressão cardíaca, ou quer dizer, a frequência cardíaca, né? E a força de contração a fim de aumentar o débito cardíaco, a fim de aumentar a quantidade de sangue que sai do coração e vai para o corpo, né? Para poder compensar a baixa perfusão tecidual. No entanto, gente, essa estimulação crônica, né, ele vai cansando, o coração uma hora cansa, uma hora ele vai ser prejudicado por conta disso, né? E pode ser até de uma forma tóxica. Então, vamos lá. Aqui é ativado, nesse momento também, o sistema renina, angiotensina e aldosterona. Aqui, ó, é o SRA que eu falo, né? Esse sistema, pessoal, acontece o seguinte, os mecanismos perceptores do sistema nervoso simpático percebe que tem a diminuição da pressão arterial no corpo, tá? Porque diminuição de débito cardíaco causa baixa pressão arterial, tá? E aí, lá nos rins, ele percebe que não tá chegando tanto sangue suficiente para ele filtrar, para ele fazer as funções dele, né? E os mecanorreceptores das arteríolas, que são essas veiazinhas, essas artériazinhas que ficam na medula aqui dos rins, na medula renal, elas secretam uma substância chamada renina. Só que essa renina, ela não tem uma função biológica, tá? Ela tem que ser clivada, ela tem que ser transformada e outros componentes biológicos, no caso são hormônios, para poder ganhar força, tá? Então aqui, ó, angiotensinogênio, depois ela é transformada, clivada novamente, angiotensina 1, e quando ela chega nessa fase, ela é transformada aqui nos pulmões pelas enzimas conversoras de angiotensina, tá? Então, e aí depois é liberada a angiotensina 2, que que produz uma vasoconstrição. Essa vasoconstrição, pessoal, vai diminuir o calibre das veias e das artérias para poder aumentar a pressão. Sabe quando você pega por exemplo, uma mangueira e você aperta ela, não sai com mais pressão a água? É basicamente esse o mecanismo da produção da vasoconstrição. Vai aumentar o fluxo, vai aumentar a pressão, a quantidade, para poder mandar logo o sangue, né, para o coração. Mas o que acontece? Com o tempo,
essa forma crônica de compensação causa um remodelamento no coração, né? E uma hipertrofia, que tá os dois um ligado ao outro. O coração, ele aumenta o tamanho das suas células musculares para lidar com o excesso de trabalho. Então, ó, até mostrei aqui, né, que ele tá super ativo aqui, tá dando o melhor dele numa maratona para poder fazer essa compensação. Só que ele acaba hipertrofiando, né? Então, aqui, ó, vou dar um exemplo já aqui para vocês mais didático. Aqui é um coração normal, as paredes do miocárdio estão normais, os interventriculares, ó, tá tudo certinho. Sabendo que o ventrículo esquerdo, ele já é mais espesso do que o direito, porque ele demanda mais força mesmo para mandar o sangue, que tá aqui, para a aorta, que é a artéria que manda o sangue de volta para o corpo, né? Mas, com o tempo, ó, tá vendo que ficou mais espessa essas paredes? E aí, isso acaba prejudicando o coração, acaba prejudicando o envio do débito cardíaco pro corpo, né? E, inicialmente, gente, essa hipertrofia pode ser benéfica, tá? Mas isso diminui a elasticidade do coração, tá? E compromete até o enchimento ventricular. Então, quando o sangue volta dos pulmões e vai pro átrio, ventrículo, tudo isso fica prejudicado. E de tanto se encher, ele acaba ficando dilatado, né? Ele acaba se dilatando. É igual quando a gente enche uma bexiga, por exemplo, ela tem um formatinho antes da gente encher de ar. Depois que sai o ar da bexiga, ela já tem outro formato, um formato mais mole, um formato de uma forma menos resistente. E é mais ou menos isso que acontece no coração, tá, pessoal? Só para dar uma explicada aí para vocês. Tá? Então, a partir daí, a gente tem uma progressão dessa insuficiência, tá? Com o tempo, os mecanismos de compensação, eles falham, como eu disse, causando um débito cardíaco, gente, tá? Ele fica incapaz de manter um fluxo adequado de sangue, causando alguns sintomas no paciente. Por exemplo, uma fadiga, hipotensão, ou seja, a baixa pressão arterial, né? Ela fica de forma crônica e a baixa perfusão dos órgãos. O coração não consegue mandar o sangue de volta para o corpo pela artéria, a aorta, e os outros órgãos vitais também acabam sendo prejudicados, porque eles também precisam receber no tecido deles e neles também, para bom funcionamento, eles precisam receber nutrientes provenientes do coração, do sangue oxigenado, e o próprio oxigênio, eles precisam, né? E também, pessoal, a congestão venosa, né? Pode ser pulmonar e sistêmica. A pulmonar acontece o aumento da pressão nos pulmões, que provoca dispneia, ortopneia e o edema pulmonar, tá? Pode chegar até o edema pulmonar. Ou seja, aquela congestão, quando o coração está enchendo demais e não está colocando para fora, não está aumentando o débito cardíaco, aquela ejeção, né, que eu falei, ele acaba causando congestão, né, nos pulmões. Então, o sangue que sai do pulmão, que era para entrar no átrio, no ventrículo esquerdo, era para sair pela aorta, ele não vai sair, ele vai acabar acumulando e vai acabar voltando até, fazendo uma regurgitação desse sangue para o pulmão, e aí por isso que causa edema, ortopneia, dispneia, né, falta de ar. E a sistêmica, que leva ao edema periférico. O edema periférico é aquele inchaço generalizado, né? Na verdade, assim, edema periférico é o inchaço nas mãos, nas pernas, mas pode se tornar generalizado. Por quê? O sangue não está voltando para os órgãos vitais e está se acumulando na periferia do corpo, nas mãos, nas pernas, nos pés. Quando você vê muito inchaço, pode ser problemas cardíacos, né? Insuficiência. A ascite, que é o acúmulo de líquido no abdômen, hepatomegalia e congestão jugular. Hepatomegalia, o aumento do fígado, ele trabalha também para fazer essa compensação e ele pode ser bastante prejudicado por conta dessa falha na circulação sanguínea. E congestão jugular, que é quando a gente vê a jugular aqui pulsando, né? Isso daí também pode ser um sinal de que o sangue não está entrando devidamente ou não está saindo devidamente do corpo, do coração. Tá. Então, a classificação da insuficiência é baseada na fisiopatologia. Ela pode ser uma insuficiência sistólica, o coração apresenta dificuldade em contrair,
resultando em fração de ejeção reduzida, né? Então, o débito cardíaco está diminuído nesse caso, quando a dificuldade em contrair, ou seja, o coração não está contraindo, ele está mais mole, está mais complacente, igual eu mostrei lá naquela imagem lá, que ele já fica mais molenga, né? E insuficiência diastólica, o miocárdio, que é o músculo cardíaco, não relaxa adequadamente, ou seja, ele está hipertrofiado durante a diástole, né? Ou seja, ao invés dele relaxar, ele está mais contraído, no caso, né? E ele compromete, nesse caso, o ventrículo, né? Mas ele mantém o débito cardíaco nesse caso. E aí, como que é a assistência de enfermagem, né? Agora chegamos a um assunto bem importante para enfermeiros, futuros enfermeiros, né? Como que acontece a assistência de enfermagem? De acordo com os diagnósticos de enfermagem, o enfermeiro vai passar a prescrição de enfermagem, tá? E aí, para quê? De forma a reagir a essa insuficiência de forma preventiva, tá? Para evitar as complicações, como o EAP, que é o edema agudo do pulmão, que eu expliquei ali mais para trás, né? Quando o ventrículo já não tem mais, ele acumula líquidos e acaba congestionando o pulmão, e também para evitar o choque cardiogênico, tá? Porque devido ao baixo débito cardíaco, ó, causa a hipotensão, a hipoperfusão, né, a periferia dos órgãos vitais também pode ficar prejudicada, e edema periférico, que é aquele inchaço, né, acúmulo de líquidos nos membros inferiores e superiores. Então, aqui eu listei alguns cuidados de enfermagem, né, algumas intervenções, né. Então, tá. Então, vamos lá. Restabelecer a manutenção do débito cardíaco. Então, gente, manter a cabeceira elevada, repouso físico e emocional, para esse paciente não ficar agitado, para ele se manter realmente em repouso, tá? Observar os sinais e sintomas de diminuição periférica, aquela perfusão, né? Perfusão prejudicada, palidez facial, a pele fria, enchimento capilar retardatário. A gente vai avaliando. Isso daí tudo pode ser feito dentro do exame físico e na inspeção, na palpação, na ausculta, na percussão, enfim. Avaliar frequentemente os sinais de piora ventricular esquerda, tá? Aí, cada uma delas, ó, tem aqui a direita, mas tem a esquerda também. Cada uma delas apresentam sinais diferentes, ó. No caso da direita, edema, ganho ponderal, hepatomegalia, distensão jugular, tá? Cada uma delas apresentam para nós sintomas que o enfermeiro tem que ficar de olho. Que é o que eu sempre falo, enfermagem é sempre mais os cuidados preventivos, né? E também é o vigia da saúde, né? Ele vai vigiar. Se algum sinal diferente, ele vai perceber e vai agir preventivamente, tá? Observar os sinais clínicos de edema agudo do pulmão, né? O paciente vai tossir bastante, né? Ele vai ter escarro espumoso, esbranquiçado ou róseo. Ele vai sentir uma ansiedade, porque aquela pessoa que está com a respiração prejudicada, ela, né, quer se respirar, então é uma coisa ruim mesmo, né? Por isso que é importante também, gente, o repouso aqui em cima, tá? Aquela respiração ruidosa, quando faz a ausculta com o estetoscópio, vai apresentar sibilos, tanto na inspiração como na expiração. Cianose, né? Os lábios e a ponta dos dedos vão começar a ficar roxeado, azulado. Isso daí é um sinal. Dor precordial, tá bom? Sudorese, que é aquele suor. E mesmo ele estando parado, ele vai começar a sentir, porque ele está compensando, o corpo dele está tentando compensar alguma coisa aqui. O que mais que o enfermeiro tem que observar? Os sinais e sintomas de choque cardiogênico, tá bom, pessoal? Tem sintomas específicos, ó, como pele fria, pegajosa, úmida. Ele vai ficar pálido, apático, hipotenso, ou seja, a pressão arterial vai ficar bem baixinha, tem que tomar cuidado. Os pulsos, né? Lá no punho, quando você vai fazer a sua palpação, você vai perceber que ele está filiforme, que ele está com pulso fraco, irregular e rápido, né? A taquipneia, aquela respiração mais rápida, respiração mais superficial, e a cianose, né? Que eu falei aqui em cima também, nos lábios e nas unhas, né? O monitoramento contínuo dos sinais vitais, ou seja, ele tem que estar ligado nos aparelhos e a gente fazer uma monitorização ali muito intensa, por isso que chama cuidados intensivos, né? Tá, então aferir medida de catéter, se estiver em uso de catéter, restabelecer a manutenção da oxigenação, tá? Mantendo a cabeceira elevada para não pressionar, não sobrecarregar o pulmão. Quando a gente está deitado de barriga para cima, por exemplo, você
você sente que você respira um pouco mais forte, né? Então, é importante deitar esse paciente a 30 graus, tá? Alterações respiratórias, pessoal, também pode ser sinal de alteração no pH sanguíneo, no pH sérico. Tudo isso aqui a gente vê nos parâmetros da gasometria do exame. Fazer a ausculta pulmonar em busca de sibilos, né, no pulmonar. Avaliar a dieta e a aceitação, a distensão. Lembra que tem a parte que tem hepatomegalia? Então, tem que ver se não tem ascite também, tá? Isso aí é a parte de inspeção, a gente vê. Também dá para fazer a palpação, a percussão, né? Avaliar e adequar o suporte ventilatório a fim de evitar a hipoxemia, esse é o objetivo. Restabelecimento e manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, como eu falei, tem a ver com o pH, tá? Se precisar de diuréticos, discute lá, fala com o médico para fazer uma prescrição médica adequada. Isso aí é uma equipe multiprofissional. Então, a discussão, gente, é assim, será que vai ser bom? Será que não vai ser bom para o paciente? É assim que tem que ser a discussão, e não assim, outros tipos de discussão, né? Mas voltando. Realizar, pessoal, sempre o registro exato da ingesta hídrica. Até errei aqui agora, eu vi, ó. Ingesta hídrica, tá? Por quê? Vai ter que saber se o paciente, ele tá só ingerindo líquidos e tá acumulando, ou ele tá colocando líquidos demais para fora, tá? O balanço hídrico é muito essencial a cada 6 horas. Pesar as fraldas e protetores se o paciente não tiver indicado para usar uma sonda vesical de demora, tá bom? Para poder também fazer esse balanço hídrico e registrar a ingesta hídrica e o tanto que ele está excretando. Avaliar tugor e mucosas, ou seja, a hidratação do paciente e as mucosas, né, na boca, enfim. E atentar aos sinais de hiponatremia. Tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula de coração, eu preparei com muito carinho, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma colocação para fazer, deixa aqui nos comentários. E não esqueça que você é essencial para o crescimento desse canal, tá bom? Então não saia sem se inscrever se você não inscreveu e também de deixar o seu joinha, tá? Até uma próxima. Tchau, tchau.